São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Sim, este é um Música com Propósito, ao qual eu trago esse hino, né, do Legião Urbana, que é a música Pais e Filhos, justamente para a gente tratar sobre esse tema mais uma vez, agora trazendo sob o ponto de vista dos filhos, né, que não poderia faltar também aqui. E eu queria abordar esse assunto sob o ponto de vista mais abrangente de uma evolução através das gerações, né? A gente sabe que a gente nunca cai na família errada, que se a gente caiu ali é porque a gente tem afinidades, tem questões de aprendizados ali, né? Todos uns com os outros, e ora vamos cair como pais, como filhos, pelo menos por essa visão da reencarnação, e que no final tudo acho que se resume em a gente se tornar bons pais e bons filhos através da própria vida, para a própria vida, né? Em benefício dessa própria vida. E até se falando de um outro viés, né? Dos dois lados dessa moeda, que são os pais e os filhos, a gente poderia resumir o lado em comum disso como se tornar ser humanos melhores, né? Que essa que é a coisa, né? Essa que é a grande sacada e virada de consciência, né? Se a gente for parar para pensar. Porque ouve-se muito falar da questão dos nossos ancestrais, dos que vieram antes, da questão de honrar a eles, né? Mas pouco se ouve falar em honrar os que vêm depois, né? Porque se a gente for parar para pensar no ciclo da vida, esse é um ciclo meio que infinito, né? Ele só se torna finito quando você sai desse ciclo de encarnação. Caso contrário, é um ciclo meio que você vem, depois vem de novo em vários papéis, e com todos eles você acaba aprendendo e conquistando novos graus de consciência, de percepção de vida e de si mesmo, né? E se a gente pensar na vida como uma grande força que sabe quais são as nossas necessidades, as nossas maiores dificuldades, aonde que ela pode encaixar esse com aquele para que um junto do outro possa aprender, né? Assim como ir ultrapassando essas lições, né? Que ela traz nas nossas vidas. Tem um vídeo que eu fiz a respeito sobre as lições de repetições, né? Esse vídeo aqui vai antes que aquele, mas aquele eu fiz antes que esse. É assim. Mas aonde eu falo sobre essa questão, né? De o quanto a gente precisa repetir, repetir, repetir. Então, percebe como meio que a vida faz com a gente, porque o nosso período de infância e de adolescência, pré-adolescência e adolescência, é um período, assim, se a gente for ver, curto, mas que de uma fundamental importância, né? Porque segundo os estudos e tal da psicologia, de outros tipos de ensinamentos e filosofias, dizem que aquilo que baseia a nossa forma de ser no mundo e as reatividades que a gente vai ter com isso ou com aquilo, elas são meio que estruturadas, são estruturadas na infância, né? Na primeira infância. Então veja, você já cai numa família certa, porque você precisa aprender tal coisa, né? Dentro daquilo se estruturam padrões que você já trazia, né? Padrões que, se você for ver de um irmão para o outro, às vezes um irmão tem uma certa reatividade com certos acontecimentos e você tem outros, né?
Assim como toda a humanidade, cada pessoa vai reagir de uma forma para certas coisas. Então veja que é como se a vida te colocasse ali naquele contexto, porque quando você nasce já tem toda uma formação ali, né? Dos seus pais, dos seus avós, que é aquilo que falam dos nossos ancestrais, né? É toda uma base já formada, né? Algo já enraizado ali, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, né? Então você cai ali como uma folha novinha em folha, só que não tão novinha assim, é só na superficialidade dessa folha, porque se você for olhar lá no profundo, tem coisas que não são vistas, não são sabidas anteriormente pela maioria de nós, mas que elas emergem desse profundo, elas emergem desse inconsciente, né, ao qual você faz parte, esse inconsciente mais pessoal, mais familiar, né, dentro desse contexto menor que a gente nasce como família, e dentro disso toda uma rede de coisas vão acontecendo e muitas vezes, na grande maioria das vezes, às vezes a gente não tem nem consciência e também não tem o controle sobre isso, então elas vão acontecendo, né? E daí você tira os enredos que acontecem nas mais variadas famílias de coisas, né, de situações, de enfrentamentos, de um não se dar bem com o outro, de abandonos, de sufocamentos, né, de toda uma realidade, de toda uma individualidade que ao mesmo tempo que está ali, porque é afim, mas também é muito diferente se você olhar por outros ângulos, né? E dentro dessa multiplicidade da vida, né, existem os mais variados contextos aos quais a gente é colocado, né? E você pode pensar, mas e aqueles casos mais graves, né? Até de bebês abandonados em lixões e coisas nesse sentido, né? São coisas muito graves, sim, que devem ser olhadas com seriedade, mas é sempre interessante a gente botar um pouquinho desse viés da espiritualidade, né? Porque senão se torna uma coisa em que você fala, meu, esse criador é um louco, ele não sabe o que tá fazendo, como que ele deixa uma pessoa passar por tal situação e a outra pessoa aparentemente tem mais sorte que essa, né? Tipo, ele não é um pai, então ele não é justo com tudo e com todos, né? E nós sabemos que ele é. Então, existem alguns contextos que são muito difíceis, né, na vida. E se tudo é um aprendizado, né, e aquela pessoa precisa dessas lições mais duras, mais difíceis, passando por mais dificuldades para conseguir sobrepor as suas negatividades de forma que as qualidades sejam maiores que elas, né? Se for pensar no tempo mesmo do universo, você vai ver que ele é infinito. Então essa pessoa vai ter toda a infinitude de vida para aprender as suas lições e para crescer dentro disso, né? Vai ter eternidade, já pensou? Você já pensou o que é eternidade? O que é eternidade? Cara, é muito tempo para poder perceber os seus erros, para poder perceber que por aquele caminho é melhor, que por esse não é tão legal, para elaborar e decantar e aprimorar e aperfeiçoar as suas qualidades de forma que com o tempo, com o passar das experiências, tudo aquilo se torne um caldo rico, né, das tendências mais variadas possíveis, de acordo com a qualidade essencial daquela pessoa e que ela foi desenvolvendo,
que a torna uma grande nutridora, um grande nutridor de si, e ao mesmo tempo não tem mais como automaticamente, às vezes meio que numa sensação de osmose, aquilo não ser repassado para tudo e para todos ao seu redor. Sendo assim, quando a gente está olhando sob o viés de filhos, né? Sendo filho, né? Uma das coisas que mais libertam, eu acho, tanto aos pais quanto a nós mesmos, é a questão da gente ver eles, não só eles, mas eu digo que é tudo, né? E é todos como seres humanos, né? Essa coisa de tanta força que a gente coloca na relação pais e filhos, a ponto de existirem tantas filosofias, tantas religiões, tantas técnicas terapêuticas que trabalham esse viés, é porque essa é a nossa forma de evolução. Se fosse outra forma de evolução, seria de outra forma, né? Por isso que acho que tudo parte do princípio de olhar formas e melhorias dentro de nós e utilizar tudo que tem ao nosso redor e que a gente é colocado e não tem como a gente não vivenciar isso, né? Por mais que a gente às vezes tente se isolar, mas mesmo assim a gente não se isola, porque aquilo afeta a gente de alguma forma e a gente aprende com aquilo também, de algum modo, né? E a questão de olhar mesmo com essa humanidade, porque se a gente coloca lá no topo um pai ou uma mãe, eles são seres humanos e uma hora eles vão errar, assim como a gente erra. Então, vão haver frustrações, vão haver decepções, né? Você vai cair das nuvens porque não é uma verdade, né? É uma ilusão que a gente se coloca às vezes diante dos fatos, sendo que o mesmo é válido para a situação inversa, né? Se de um lado você pode colocar o seu pai e a sua mãe num pedestal, tem aqueles outros casos onde você vê tudo de pior neles, né? Em que você não vê nada de bom, mas veja que mesmo no caso mais grave possível de um pai que abandona ou joga no lixo, né? Coisas por aí que você olha nos telejornais e que você fala, nossa, alguém é capaz de fazer isso, né? Com outro ser. Mesmo nesse caso, segundo a constelação familiar, a pessoa já te deu a vida, né? Então a forma que aquele espírito achou, mesmo que inconscientemente, de contribuir com a vida, né? Porque tudo se trata disso no final, não se a gente olhar da forma pequenininha, a gente vai ver de uma forma. Mas se a gente olhar pelo âmbito maior da vida, né, que tudo, cada ato, cada reação, a gente está contribuindo com a vida e com o todo, aí a gente vai ter uma outra percepção sobre tudo isso. Poderíamos pensar que todos temos pontos fortes e pontos fracos, né? Qualidades, defeitos, dificuldades aqui ou ali, né? E às vezes aquela pessoa que vem como seu pai ou como seu filho é tão diferente de você em tantas coisas, mas são diferenças que elas acrescentam e que você pode aprender com elas, né? Acho que é justamente por isso, né, que Deus coloca a gente em variados contextos e com pessoas tão diferentes às vezes e com qualidades tão diferentes, porque assim todo mundo aprende com todo mundo, né? Aprende a olhar por ângulos diferentes, aprende a entender sobre aquele viés específico e principalmente aprender a aceitar e a respeitar as diferenças, né? Essas individualidades tão únicas e especiais que cada um tem dentro de si,
né? E que vem para contribuir com esse todo. E talvez uma frase que seja muito curadora, né? Eu abençoo e solto, né? Sempre que você se sentir irritado e irritada com alguma coisa, eu vou colocar aqui de qualquer ser humano, tá? Porque eu acho que não difere, não. Se é pai, se é filho, se é tio, se é marido, se é namorado, se é amigos, professores, quem quer que seja, que vem e que de repente provoque em nós, né? Essa chama de repente, uma não aceitação, uma irritação, né? Que a melhor coisa é você pegar aquilo, né? E abençoar e soltar, né? Tudo que não for, que não te servir, você abençoa e solta, né? E não deixe também de tentar trazer para si aquelas coisas que são boas, no sentido de aprender com elas, né? Que nem sempre é tão fácil, porque às vezes a gente é o contrário daquilo, mas se está ali bem na nossa cara, né? É porque a gente tem algo para aprender com aquilo. É porque tem algo que aquilo pode contribuir na nossa vida. Que seja, muitas vezes, falar essa pessoa é o contrário de mim, né? Para ela tá tudo bem viver assim. Para mim, não, né? Que seja esse aprendizado de perceber os seus limites e perceber o que serve e o que não serve para você, porque no final das contas, é a gente quem decide sobre tudo na nossa vida, né? E cada vez que a gente vai crescendo mais, quando a gente é criança, a gente não percebe, mas se você observar no profundo, muitas dos arbítrios já estão ali muito que acirrados e muito que já tomando conta daquele ser, e ele decide por si mesmo as coisas, né? E conforme cresce, isso ainda cresce ainda mais, e a tendência, o caminho natural também é que isso aconteça, né? Para que ela tome posse de si, das suas qualidades, das suas virtudes, dos seus defeitos também, e aprenda da melhor forma a lidar com aquilo. Bom, e finalizando esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês a carta da Roda da Fortuna do Tarô, que é esta daqui, né? Aonde nessa roda que a gente vê, a gente pode fazer uma analogia da nossa própria vida, né? Do nosso próprio processo de evolução, aonde a gente vem aqui, aparentemente uma folha em branco, encontra nossos familiares, vive coisas, às vezes encontra pessoas realmente de afinidade e de alma, né? Seja dentro da família, seja fora dela, vive variadas coisas, amor, apego, dores e coisas boas, aprendizados, vivências, jornadas, né, até a gente se encontrar dentro disso tudo nos nossos processos. E à medida que essa roda vai girando, né, temos também os nossos altos e baixos, ajudamos e somos ajudados, né, exatamente por essas pessoas que estão ao nosso redor, né, que aqui você vê as pessoas que estão ao redor da roda, né, que muitas vezes eu vou dizer que são nossos irmãos, né, mas aí você pode colocar amplamente, né, como nossos pais, irmãos, filhos, companheiros, companheiras, professores, todas aquelas pessoas que de alguma forma fazem parte da sua vida, né, e que você faz parte da vida delas, sendo que tem alguns momentos que são mais difíceis que outros, né? E todos nós já passamos por isso em algum ponto, fase da vida, né? E iremos passar muito provavelmente no futuro. Que aí vai desde uma doença, dificuldades financeiras, sociais, e até conflitos, né?
de relacionamentos com pessoas, com situações, que ao contrário daquela mão que ajuda, né, que dá a mão de uma certa forma, essa outra forma da vida trazer o aprendizado, a fortificação também do nosso espírito é de uma outra forma, né, de uma forma, vamos dizer, não tão agradável assim, aonde na verdade todos sofrem, né, os que estão envolvidos nisso, onde os negativos ali, né, ficam se batendo e um potencializando o outro, né? Você já percebeu isso? Nas situações de conflito da sua vida, nas situações difíceis que você tem ou já teve, onde talvez uma pergunta interessante da gente se fazer é o que a gente precisa aprender com isso, né? Mas, Van, o que isso tem a ver com filhos? Ou relação pais e filhos? Não era disso que se tratava esse vídeo? Pois é, isso tem tudo a ver. Porque vocês já ouviram falar de que, por exemplo, coisas mal compreendidas ou que a gente não soube lidar na nossa infância, a nossa tendência é trazer isso para as relações futuras? E dentro disso, né, o quanto que se torna fundamental a gente olhar para as nossas carências e faltas por um olhar da própria vida, né? Como se a gente fosse a vida olhando para a gente e trazendo essas respostas. Onde meio que, como se a vida falasse para você assim, já viu aquelas ginkanas, undokais japoneses também, onde fazem-se grupos e se joga, né, meio que numa forma de confraternização, aquelas brincadeiras de tipo uma pessoa sair correndo e depois tem uma outra pessoa lá na frente e a pessoa passa o bastão para outra e depois é a outra que vai. Então é como se a vida fizesse isso com a gente, na verdade, né? Porque sendo a nossa infância e a nossa adolescência muito curtinhas, é como se os nossos pais fossem aquela, vamos dizer, o primeiro grupo, né, que dá a largada, né, passa o bastão para você e depois essa corrida fica por sua conta, né? Da mesma forma que a constelação familiar também fala muito disso, né? De que os nossos pais fizeram aquilo que eles puderam, da forma como eles poderiam, da forma como a gente atraiu, né? Tem isso também. E no final é como se a vida, né, falasse assim pra gente, meio que assim pra gente, né? Filha, você tá aqui, né, nesse meio que um dokai da vida, né, nessa gincana da vida, onde as regras desse jogo são essas. De repente, aquele jogador que te antecedeu caiu, teve uma cãibra, não estava muito bem preparado, se atrasou para te entregar o bastão, né? E não pense que com você será muito diferente, né? Meio que nas condições pessoais de cada um e com as qualidades e defeitos e situações próprias que cada um tem para aprender, porque não é igual para todo mundo, né? Cada um tem algo específico e que às vezes é um grande desafio na jornada, né? E talvez, né, no final das contas, com o passar dos anos, né, a vida convide a todos nós, de uma forma ou de outra, por bem ou por mal, a tomar realmente esse bastão, vamos dizer assim, da responsabilidade, da autorresponsabilidade, né, nas próprias mãos da própria vida e do próprio caminho. E talvez uma pergunta interessante de se sempre fazer, né, para nós mesmos, na verdade, qual o meu propósito de estar aqui? Por que eu estou aqui?
porque mais cedo ou mais tarde, né, a gente acaba se dando conta do verdadeiro propósito dessa roda da vida aqui, né? Dessa sucessiva e incansável atitude de nunca desistir de nós, né? A vida em si, ela não desiste de nós. É a gente, às vezes, na nossa inconsciência, na nossa ignorância e maturidade, que acaba momentaneamente desistindo, porque se a vida é eterna, e se nós somos eternos, essa vida conta com um grande aliado, que é o tempo das coisas, para nos fazer, através dessas repetições de aprendizados, a entender o que ela realmente quer de nós. Então, podemos ter muitos aliados, amigos, família, pessoas que querem o nosso bem, que nos ajudam, mas a grande responsabilidade, né, esse grande bastão, a vida já passou pra gente, né, que é colocando em nós a centelha divina e permitindo que a gente viesse experienciar, experimentar tantas coisas diferentes, né, desencadear o nosso melhor, ativar as nossas qualidades, dons, potenciais, que imagina que Deus não fez ninguém igual, então cada um de nós tem potenciais completamente diferentes, que muitas vezes a gente não teve nem a leve noção de onde eles podem chegar, e até nisso a vida é paciente, ela sabe que pode demorar, que pode dentro disso essa roda girar diversas vezes, mas que inevitavelmente um dia a gente chega lá. Até o próximo vídeo.